Já botei a tela aqui pra gravar. Coisa linda, manito. Tamo de volta, graças a Deus, pô. E vivo, bem, de saúde. É isso. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Que é isso? Compartilhar a tela inteira. Compartilhar a tela inteira, pô. Você pega. Eu acredito que seja residência rápida, né? E 5 anos pega a cidadania. Pô, legal, hein? Maneiro, mano. Maneiro. Eu devo ir pra Portugal esse ano. De rolê mesmo, de passeio. Lá pra. Acho que agosto? Agosto ou setembro. Deu ir a passeio. Mas não tem nada confirmado ainda não. Show. É isso, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa segunda aula aqui dentro do Buildings on Fire School. Tá todo mundo enxergando minha tela aí, pessoal? Me confirmem aí, por gentileza. Ó o Sandes aí. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Muito bom te ver aqui, Bezão. Uma honra. Deus te abençoe, Bezão. Muito bom te ver aqui. Tá todo mundo vendo a tela, gente? Tela ok. Tá, show. Pessoal, vamos lá. Vamos para a segunda aula. Como eu falei, vai ser uma aula bem clean hoje. Ontem, para quem perdeu a aula, que a gente explicou aqui sobre o que é criptomoeda de maneira geral. Me desculpe, mas vocês perderam uma boa aula, porque criptomoeda, vou dar um breve resumo para vocês, não é apenas só o token que vocês veem ali dentro do mercado e você adquire, vai muito além disso, tá? Vai muito além do processo normal do que as pessoas veem de um ativo dentro do mercado. E você pode utilizar a cripto de diversas maneiras, não apenas como um token de negociação para gerar um valor intrínseco em cima dele. Você consegue utilizar como mecanismo de segurança, mecanismo de privacidade, mecanismo de troca. Você consegue utilizar ele para diversos recursos, principalmente até para criptografar dados e você se proteger e se blindar de certas eventualidades com fiscal, com parte governamental e afins, tá? Quem estava na aula ontem viu, aprendeu, mas fique tranquilo porque vocês vão ter acesso a todo esse material aqui ao fim, né, das 9 aulas que nós vamos ter. E ao mesmo tempo, como eu mencionei, todos os alunos, né, que estão participando das aulas vão ter acesso a esse material e a plataforma aonde vai ter frequentemente, não vou falar diariamente, senão eu estaria mentindo, mas frequentemente vão ter novos materiais de estudo lá para poder vocês estarem estudando e absorvendo cada vez mais conhecimento, tá? Isso aqui é perpétuo para vocês, é um presente para vocês e brevemente também nós teremos outras turmas, show? Vamos lá, galera, vamos para o que interessa. Afinal, né? O que é a blockchain de maneira geral? E vamos avançando aqui o nosso slide. Deixa eu só confirmar aqui se está gravando. Tá gravando, tá show. E com isso, pessoal, nós não vamos tomar muito tempo de vocês. E vou explicar para vocês de maneira rápida o que é a blockchain, já que ontem a gente aprendeu sobre o que é uma criptomoeda em si, né? O que é o termo cripto e como ele funciona de maneira geral. E para a cripto funcionar de maneira efetiva, ela necessariamente depende da blockchain. Mas afinal, o que é ela, né? A blockchain, pessoal, ela é conhecida como um livro-razão imutável. A gente falou muito sobre isso ontem, sobre a questão de ser algo imutável, que é algo que não pode ser mudado. A partir do momento que você valida uma vez a informação, você não consegue mais alterar aquela informação dentro daquele bloco, né? Dentro daquele envio que você fez. Você consegue sobrescrever aplicando uma nova informação sobre a informação anterior, mas ela nunca vai se desaparecer, pelo contrário, ela vai ser perpétua dentro da rede, porque ela foi justamente anexada ao livro-razão, que é a blockchain, e ali é compartilhado todos os dados, todos os processos de registro de transações e o controle de ativos de uma rede de negócios. Hoje, por exemplo, né, eu acredito que todos que estão aqui já têm essa experiência de maneira geral com a blockchain, sabe que todas elas funcionam para um mesmo propósito. Qual é o propósito da blockchain? Justamente ela ser
um livro de registros, aonde você consegue enxergar, aonde você consegue validar e aonde você consegue autenticar a informação dos dados que foram transacionados de Y para Z. Só que o que muda entre uma blockchain e outra, por isso que existem diversas versões, é que justamente cada uma delas operam de uma maneira singular. O que que significa isso? Significa que cada uma delas te oferece uma proporção de resultados diferentes, seja por meio de taxas, seja por meio de liquidez, seja por meio de visualização de dados, seja por meio de validação de contratos e seja por meio de anexação de arquivos dentro de um único bloco. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente e por isso que existe hoje, né, dentro da blockchain, principalmente a Ethereum, como vocês propriamente conhecem já e operam inclusive dentro da rede Ethereum, existe o que nós chamamos de L2, tá? Que seria, no caso, a V2 de um produto. Tem o V1 e tem a V2, tá? E continuando aqui, né, um ativo ele pode ser tangível, né? A gente falou sobre RWA na aula passada, falando sobre a questão do que a cripto pode proporcionar, né? Não no sentido só moeda, mas sentido tecnologia. E ele pode ser tangível, como uma casa, um carro, dinheiro, terrenos, o que for, tá? Ou intangível, que são essas propriedades intelectuais que inclusive são aí NFTs, documentos, certificações que a gente negocia no dia a dia dentro da blockchain. E tudo isso qualquer pessoa pode enxergar, tá? E qualquer item de valor pode ser controlado e comercializado na blockchain. Por quê? Porque a partir do momento que você acessa a blockchain, você consegue ter as informações de todos os dados que foram realizados dentro daquela rede, né? Dentro daquele livro razão. Por isso que ele é conhecido como livro razão. É um lugar onde você não consegue esconder nada. Por exemplo, você que chega lá dentro do Twitter, o teu guru fala assim, pô, entrei na moedinha, eu fiz $5.000 de lucro. Mas aí você acessa a blockchain, você vê o livro razão da carteira dele, na verdade ele lucrou $50. Aí ele é um mentiroso e fala que lucrou 5.000. Você consegue testificar a informação, porque dentro da blockchain tudo é transparente e você consegue usar ela de maneira bem simples, só você ter os dados certos para poder você ter uma busca mais eficiente, beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Comente aqui para mim nos comentários aí. Vocês têm dúvidas sobre a definição de blockchain? Como eu falei, é uma aula bem introdutória mesmo, tá? Para a galera realmente entender um pouco mais sobre o conceito do mercado. E ali a gente vai avançar mais para frente aí com termos mais avançados, beleza? Perfeito, não temos dúvidas, vamos avançar. Por que a blockchain é importante hoje, pessoal? Ela principalmente ela tem a importância, é o suprassumo do mercado, porque é ela que justamente vai monitorar e vai fazer justamente com que todo o fluxo de operação funcione dentro do ecossistema cripto. É basicamente o que a gente falou na aula passada a respeito do banco. Para você hoje operar dentro do mercado tradicional, que é o nosso dia a dia, você precisa de um interceptador, né? Que no caso é a pessoa do meio. E justamente a pessoa do meio que vai fazer com que você receba aquela informação ou você envie uma informação, hoje, atualmente, são os bancos que nós temos aqui no nosso país. Mas na blockchain, no mundo cripto, o que você precisa hoje para intermediar as informações e registrar elas de uma maneira onde todo mundo enxergue e veja justamente de forma transparente que foi executado de maneira certa aqueles dados, é a blockchain. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui que a informação é o motor dos negócios. E é uma verdade. Se a blockchain ela não te informar todos os dados corretos sobre aquela transação, como é que você consegue categorizar que ela é eficiente? Você entende? Então, quanto mais rápido for recebida essa informação, quanto mais precisa e quanto mais detalhista for a informação que a blockchain te passar,
ela com certeza ela se torna cada vez mais eficiente para o usuário e cada vez mais aceita pelos usuários. Por isso que hoje existe uma briga muito grande entre diversas blockchains, né. Tem blockchain que lança justamente a questão de modelos de ZK, modelos justamente de, multi-chain, cross-chain. Para quê? Justamente todas elas lançam uma versão, lançam modelos para poder tornar cada vez mais, eu nem coloquei aqui, né, cada vez mais escalável, cada vez mais rápido, tem aqui, e cada vez mais eficiente e menos custoso. Porque quanto mais rápido for a informação e barato, cada vez mais os usuários vão aderir o uso dela. Qual é a rede hoje que vocês conhecem que é eficiente e rápida no trânsito de informações? Quem chuta dizer aí? Qual é a rede hoje que os usuários mais utilizam por ser rápido, escalável e de baixo custo? Ó, já responderam ali, ó, Solana, Base, exatamente. Arbitrum também. Mas hoje, por exemplo, o SK8, a rede soberana hoje, que domina o mercado referente a transações, é Solana. Em segundo colocado é a Base, tá? Como é que eu sei disso? Vocês podem acessar um site, eu vou sair aqui da tela principal. Existe um site chamado cook.fan, que vocês conseguem visualizar todas as informações das redes, a dominância de capital que estão girando em cima dela. E hoje, atualmente, é Solana, Base e depois vem as outras chains, tá? Vocês conseguem monitorar diversas informações eficientes aqui dentro dessa plataforma que é a Cook.fan, tá bom? Então, continuando aqui no slide, deixa eu botar em tela cheia. Justamente de acordo com o compartilhamento, né, e completamente transparente o armazenamento desses dados no livro razão, torna-se cada vez mais acessível o uso dessa blockchain, acaba fazendo com que os usuários adotem ela como a sua favorita, a sua preferida. Por isso que hoje vocês veem principalmente a rede Solana, que é uma blockchain inclusive, ela ter cada vez mais escalabilidade, cada vez mais usuários entrando dentro dela, porque além de ela oferecer um produto eficiente, e eu não falo da rede em si, eu falo justamente dos aplicativos que tem dentro da rede. Além de tornar eles eficiente, que onde justamente o processo de onboard, que é o processo de entrada do usuário, é fácil e clean para qualquer nível, até para um leigo do mercado, ele consegue ter uma acessibilidade e uma fluidez muito suave dentro da rede. Ela ainda é interoperável, ela se conversa com outras redes, com baixo custo, e ainda tem uma velocidade de transação muito gigante. Então, ela acaba tendo essa adoção muito grande justamente por conta dessa gama de produtos e benefícios que ela oferece hoje. E hoje vocês veem principalmente muitas L2 da blockchain surgindo justamente com esse foco de se tornar cada vez mais eficiente. E quem for eficiente de fato em resolver problemas e for escalável, principalmente, e ao mesmo tempo open source, né, deixar o código aberto, a pessoa, perdão, a rede, ela vai ter ali uma adoção cada vez mais eficiente de usuários. E vai ter briga, normal, isso aqui é um mercado competitivo, tá? Por isso que eu botei isso aqui, ó, é um motor dos negócios. Quem tiver o melhor cavalo, vence a corrida. Isso é fato, normal, estamos falando de business aqui. Mas o que importa no geral é a blockchain ela ser eficiente, ela te informar os dados que você precisa para poder utilizar dentro do mercado como um todo, tá? Principais elementos de uma blockchain. Como é que você hoje verifica os principais elementos de uma blockchain hoje, para você torná-la cada vez mais escalável e eficiente? Tecnologia do livro Razão distribuído, tá? Todos os participantes da rede têm acesso a esse livro. No caso, você conhece, com certeza, a gente tem um site que você consegue visualizar todas essas transações, todos os volumes dos blocos, chamado justamente ali de
nome da rede scan, no caso temos o Etherscan, nós temos o BSScan, nós temos o ArbScan, ScrollScan, LineScan, todos esses sites são templates aonde você consegue visualizar os dados da blockchain, aonde você consegue enxergar todas as informações transacionadas na rede e até as suas transações para poder verificar vulnerabilidades, verificar algum processo de privacidade de dados, entre outros tipos de informação, tá? E esses dados são compartilhados, qualquer pessoa pode enxergar, tá? E as transações são registradas apenas uma vez. Por que apenas uma vez? Alguém sabe me dizer por que que toda vez que você faz um registro na blockchain, você só registra ela apenas uma vez? Quem arrisca dizer? Por que que você só registra apenas uma vez? Isso aqui é para vocês fixarem, tá, gente? Isso aqui é importante. Porque dentro da blockchain, vocês operam apenas com únicas transações. Ó, porque é sempre reversível, excelente, e gera um registro imutável, porque ela não pode ser alterada. Perfeito, gente. Maravilha. Absorveram a informação. Isso aí. A blockchain ela é imutável. Ou melhor dizendo, né, na linguagem tradicional brasileira que nós utilizamos, ela é inhackeável. Por que ela é inhackeável? Justamente porque quando ela surgiu, né, junto ao Bitcoin, todos os seus códigos, todos os produtos que ligam em são validados por esses dados, eles foram totalmente perdidos. A gente não sabe quem é o dono, a gente não sabe quem criou a blockchain. Então, com isso, você acaba tendo um livro computacional totalmente, não vou falar que é quântico, porque eu não tenho essa informação se é quântico ou não, mas um livro computacional gigante no mundo, que é minerado através de computadores. Os dados são decodificados através justamente ali de mineração de blocos, de códigos computacionais, para poder você registrar uma informação. Então, é muito difícil. Não vou dizer impossível, porque não sei se futuramente pode surgir uma oportunidade de alguém tentar hackear uma rede. Eu acho improvável, mas impossível é uma palavra muito pesada. Mas até o momento presente, a rede ela continua imutável, ela continua inhackeável, porque não existe hoje, até o momento presente, a informação do código-fonte da criação da blockchain. Tá bom? Vazou. Vazou não. Registros imutáveis, a gente estava falando agora há pouco, né? Nenhum participante pode alterar ou adulterar uma transação depois que ela é incluída no livro razão. Se uma transação registrada incluir um erro, uma nova transação precisará ser adicionada para reverter esse erro. E as duas transações ficarão visíveis. Não sei se vocês já tiveram essa experiência aqui, tá? Vocês, usuários de Web3, vocês já tentaram fazer um swap, né? Uma transação dentro da rede, e aquela transação deu erro, né? Não teve um custo elevado de gás, que é o que você precisa para validar aquela transação, que você usa aquele tanto de valor para pagar o validador que vai executar o código para validar a tua operação, mas quando dá erro, ele te cobra uma pequena taxa, muito pequena, só que depois disso, justamente, você precisa confirmar novamente a transação para quê? Para que ele consiga validar de forma efetiva a sua informação e ali você consiga registrar ela dentro da rede. Vocês têm exemplos claros isso no dia a dia de vocês, tá, pessoal? Um exemplo claro que eu posso dizer para vocês é o quê? Justamente o próprio banco, voltamos para o bancão, aonde justamente quando você tenta fazer um Pix, ou você tenta justamente enviar uma informação, já acontece em alguns casos de ela te apresentar erro, né? Ah, não conseguiu validar a transação. Ah, erro ao registrar a operação, enfim. Isso é normal acontecer. Não quer dizer que aquilo ali vai se tornar permanente. Não. Nem sempre o bloco onde vai se inserir aquela tua informação, principalmente na blockchain, que é registrado por blocos, você não vai conseguir adentrar dentro daquele bloco que já está se fechando. Eu vou mostrar isso a vocês na prática. Então, com isso, ele dá erro para você, ele não retorna de forma positiva, pede para você sobrescrever, no caso, sobrescrever não, reenviar uma nova operação para justamente validar a anterior que deu erro, tá?
E os contratos inteligentes, que são chamados de smart contracts. Você vai ouvir muito esse termo dentro da Web3, tá? Que são justamente os códigos que são gerados para poder acelerar as transações, ou são desenvolvidos para poder operacionalizar ativos, seja NFT, seja pool de liquidez, seja tokens afins, e eles são muito mais conhecidos como processo de tokens, tá? Cada criptomoeda é um modelo de smart contracts, tá bom? Ele acelera a transação e é um conjunto de regras. Por quê? Dentro do smart contracts, você configura o modelo que você quer que seja executado dentro da rede. Número, velocidade, custo, fear, justamente para poder você ter eficiência na informação que tu quer passar para as pessoas que vão utilizar aquele teu produto, tá? Conjunto de regras chamado de contrato inteligente, ele é armazenado na blockchain e executado automaticamente. O contrato inteligente pode definir condições para transferência de títulos privados e inclui termos para o pagamento de seguros de viagem, entre outras opções. Isso aqui, no caso, eu estou dando um exemplo de Real World Assets, tá? No caso, são vocês fazerem validações com cripto, utilizando justamente o modelo de smart contracts para ativos reais. Isso já existe, tá, pessoal? Existe hoje uma empresa, por exemplo, chamada Simpla, que é uma empresa conhecida muito aqui no Brasil, não vou dizer mundialmente, mas conhecida muito aqui no Brasil justamente por ser uma empresa que registra eventos. Você consegue acessar ali e fazer o cadastro para poder participar de eventos, principalmente quem vai em evento cripto, tem ali uma acessibilidade principal em cima desse aplicativo. Se não nesse, tem o Luma, que também é muito famoso, mas a Simpla, por exemplo, todos os ingressos que são vendidos e registrados dentro dela, eles são indexados, tá? Em um modelo de smart contracts dentro da blockchain. O que que significa, Deb? Pelo amor de Deus, buguei aqui, travou minha mente, meu coração parou. Calma, vamos voltar a bombear sangue. O que acontece, pessoal? Essa indexação ou anexar essa informação, ele vai justamente validar que aquele item, que é o ingresso, ele é um item único e ele é um item intransferível. O que que significa? Significa que hoje, por exemplo, as pessoas poderiam pegar os ingressos de um evento e fazer uma bela de uma cópia numa gráfica e ficar justamente ali, acessar o evento sem ter pago nada, tá? E isso gerava prejuízo para os empresários. Pense você em fazer um show e você tem ali uma bag de 1.000 ingressos para vender. Cada ingresso tu vende a R$ 100. Chega um cara abençoado, lindo e maravilhoso, pega teu ingresso, compra de você e ele decide imprimir esse ingresso. E ele imprime com a mesma qualidade do que você vendeu, e o teu evento lota por mais de 1.000 pessoas, só que no final você percebe que tu não vendeu os 1.000 ingressos, tu vendeu 20, 30, porque o restante era tudo falsificado. Então o que que a empresa faz hoje? Por que que elas utilizam smart contracts, que é o contrato inteligente? Com essa verificação na plataforma, utilizando a blockchain com o modelo de smart contracts, ela consegue autenticar e validar a informação de que aquele ingresso vendido é único, não existe cópia daquele ingresso. Porque quando você chega no show ou no dia do evento e precisa validar, autenticar o seu ingresso, quando a pessoa chega ali com o scanner, ele automaticamente, ao confirmar, ele puxa o registro na blockchain, que é o que nós chamamos de hash de transação. Vocês vão ver isso aqui. E quando eles puxam essa hash, eles validam que aquela hash pertence à sua conta e aquele ingresso pertence de fato a você. Não é uma cópia, não é uma falsificação e não foi transferido para outro usuário a não ser você que adquiriu aquele produto. Então tornou mais seguro, mais eficiente a operação, fazendo com que não tenha perdas e danos junto ali ao trabalho que estão executando. Então, essa é uma das eficiências do smart contracts utilizando a tecnologia da blockchain. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Vazou imutável. Vazou não, imutável. Ui, que isso. Brincadeira. GM, amigos, que cara lindo na câmera. Obrigado, meu querido. Não, show, pessoal. Vamos prosseguir então. Como funciona a blockchain, parte 2.
Cada transação, como mencionei, ela é registrada como um bloco de dados. Vou mostrar isso aqui para vocês na prática, tá, pessoal? Para ficar mais bonitinho. Só a gente finalizar essa leitura aqui, eu mostro para vocês na prática o que é a questão dos blocos, tá? Essas transações mostram a movimentação de um ativo que pode ser tangível, um produto que a gente mencionou agora há pouco, que foi a respeito dos ingressos, tá? Ou intangível, que é, no caso ali, um contrato. A gente está falando aí de um NFT, a gente está falando de um ativo digital, seja ali um token, de maneira geral, e esse bloco de dados ele registra essas informações que você definiu. Quem, o que, quando, onde, quanto e até a condição, como a temperatura de uma remessa de alimentos. Cada bloco é conectado a um bloco anterior e a outro posterior. Exatamente. Por quê? Esses blocos formam uma cadeia de dados que acompanha a movimentação ou a mudança de propriedade de um ativo. E os blocos confirmam a hora exata e a sequência de transações que estão vinculadas àquela rede de forma segura, para impedir que seja alterado ou inserido duas ou mais informações no mesmo bloco. E essas transações são incluídas juntos a uma cadeia irreversível, que é, no caso, uma blockchain. Hoje existem várias blockchains, cada uma delas funciona de uma maneira, porém todas com o mesmo propósito. Livro, razão, registrar dados de maneira eficiente, escalável, seguro e totalmente transparente. E agora na prática, pessoal, eu vou mostrar para vocês a questão dos blocos, tá? Vamos utilizar como exemplo aqui o Etherscan, tá? E vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá. Primeiramente, vamos pegar essa telinha aqui. Isso aqui é a hash de transação. O que é a hash de transação? Justamente. Não, vou deixar vocês responderem, mais fácil. O que é hash de transação para vocês, gente? Me responde aí. Tudo bom, Beta? Boa noite, Diane. Vamos lá, pessoal. O que é a hash de transação? Já aprendeu isso ontem. Quem tava na aula ontem aprendeu, hein? Ó, o SK8 já respondeu. Hash igual comprovante da operação. Exatamente. É igual um comprovante de pagamento, né? Ou um comprovante ali de envio do Pix, enfim, que tu faz no banco. Isso aqui é o número do bloco, tá? O que é isso aqui? É justamente o número aonde essa transação foi anexada, tá bom? Se você vier aqui, ó, eu cliquei aqui, ó, no número 21175194, que é o número do bloco, tá? E olha quantos foram confirmados dentro desse bloco, 572 mil. E se eu vier aqui, o número do bloco, aparece, tá bom? Todas as informações, quantidade de transações, tá? Número de contratos internos para validar e 16 saídas de informação desse bloco para poder validar essa operação. Custo operacional que teve, tá bom? E o limite total desse bloco, tá? E a quantidade que foi queimada de Ethereum para poder validar toda essa operação, beleza? Somente, peraí. Ô, Toripa, eu te chamei aí. Deu erro aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Toripa queria falar alguma coisa, gente. Peraí. Convidar pra falar. Fala aí, Toripa. Toripa? Ah, tá. Beleza. Tranquilo, irmão. É... Nada, fica em paz, fica em paz. Aí o que acontece, pessoal? Isso aqui é o número da Hex, tá? Que é justamente a onde foi feito a validação e justamente quem foi. Tá aqui, ó, titanbuilder.xyz. No caso, o validador, o node que validou o bloco foi o Titan Builder XYZ. Ether Price, quando foi validado, o Ether custava 3.191
dólares, tá bom? Então tá tudo aqui registrado, vocês conseguem ver toda a cadeia de dados. Aqui no caso seria uma parte muito técnica, eu não vou me aprofundar nisso com vocês, mas só para poder mostrar pra vocês como de fato é eficiente a blockchain para poder vocês validarem as informações que vocês recebem. E como ele informou ali para nós, aqui no texto, que justamente ele é registrado em cadeias, né? Vocês conseguem vir aqui, ó, dentro do Etherscan, vocês conseguem, por exemplo, isso aqui é um modelo de blockchain, tá, pessoal? E aqui vocês podem ver, ó, que os blocos, eles são justamente em ordem crescente, tá? E aqui o custo gerado por cada bloco, tá bom? E aqui a quantidade de transações realizadas em cada bloco. 239, 67, 158, 129, 90. Deb, por que é diferente um bloco do outro? Cada bloco, pessoal, dentro da rede, dependendo da rede, tá? Cada rede funciona de uma maneira diferente, porém todas com o mesmo intuito. Cada rede, pessoal, tem um tempo para poder fechar aquele bloco. Por exemplo, dentro do Bitcoin, cada bloco ele leva 15 minutos para poder fechar. Dentro desses 15 minutos, diversos validadores, eles brigam para poder minerar aquele bloco, e quanto maior a mineração, né, quanto maior o código minerado dentro daquele bloco, maior vai ser a fatia daquela pessoa que vai poder validar aquela operação dentro da rede e passar para o próximo bloco. No Ethereum é a mesma coisa, só que a diferença é que agora o Ethereum ele é o modelo POS, que é Proof of Stake. O que significa? Modelos de stake de Ethereum dentro da rede. Quanto mais Ethereum você tiver dentro da rede stakeado como validador, mais eficiente é a sua participação para poder receber uma boa fatia dos rewards, que são as taxas que são geradas para validar cada bloco desse. No Ethereum, se eu não me engano, é cada 1 minuto e meio eles fecham um bloco, tá? E aqui vocês conseguem ver, dentro desse 1 minuto e meio, a quantidade de transações que foram geradas, tá bom? Então, tudo aqui é visível e vocês conseguem ver todas as informações intrínsecas dentro daquela cadeia de blocos. Então, não tem como você correr dos dados que vão ser fornecidos dentro daquela rede sobre a informação que você vai estar passando para ela, beleza? Pulando aqui, penúltimo slide, ou o último, se não me engano. Benefícios da blockchain, pessoal. Mais confiança, segurança reforçada, que preza justamente aquela questão dos dados serem transparentes, tornando cada vez mais eficiente e seguro para poder você transacionar, sabendo justamente que você não vai ser lesionado por conta de você transacionar algo que poderia correr riscos, e torna-se cada vez mais eficiente porque ele é compartilhado entre diversos membros que utilizam e alimentam a cadeia de dados da blockchain e do mercado cripto como um todo. Perfeito, pessoal? Dúvidas até aqui? Podem perguntar, fiquem à vontade, que a gente chegou literalmente no último slide. Como eu falei, essa é uma aula bastante clean, bastante rápida, mas eu queria saber se vocês entenderam como funciona a blockchain, o que que ela é, por que que ela é tão importante hoje, né? Por que que se torna eficiente e por que hoje acaba surgindo muitas outras blockchains para poder cada vez mais buscar escalabilidade dentro da rede, para poder trazer cada vez mais eficiência pro usuário final que somos eu e você, tá? Toreposas. Foi sem querer, desculpa. Não, já li já. Não, até aí está muito bem explicado. Perfeito, pessoal. Maravilha. Mais alguém tem dúvidas, pessoal? Fique à vontade para responder. Se não tiverem dúvidas, a gente vai estar encerrando a aula aqui agora, como eu mencionei. Ia ser bastante clean. Até fui aí, a gente levou 33 minutos de aula. Foi até rápido. A última levou 1 hora e pouca. Foi 1 hora e 5, acho. Então foi bem clean aí. Para vocês justamente ficarem liberados nessa sexta-feira, porque eu sei que é bem corrido para muitos. E descanso, sair com a gatinha e tudo mais, com o gatinho também. Mas queria saber aí se alguém tem dúvidas pra gente poder tirar agora, senão a gente encerra a aula aqui e tá todo mundo liberado e feliz da vida aí para poder curtir o final de semana. Dúvidas, pessoal? Respondam aí nos comentários pra gente poder dar sequência com o encerramento da nossa aula de hoje.
Até colocar para vocês aí o nosso print. Por enquanto, tudo certo, sem dúvida, brabo. Beleza, pessoal. Então, como mencionei aqui, a gente está literalmente encerrando a nossa aula, já que vocês não têm dúvida. Sinal de que a didática foi boa. Fico feliz por vocês terem participado hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês. Desejo uma excelente noite, um ótimo final de semana para todos. Se forem dirigir, por gentileza, não bebam, tá? E, por favor, sejam mais seguros na blockchain agora através com essas informações. E menos degeneração, tá, gente? Cuidado. O mercado é soberano. Lembrem-se disso. Tamo junto, Nelsito. Eu que agradeço aí pela participação. Tamo junto, Lucky Braz, o brabo. Tamo junto. Valeu, Torepa. Gratidão, meu querido. Tamo junto, SK8. Manito, abraço, meu querido. Zili, Polones. Pessoal, gratidão aí. Tamo junto. E bom final de semana pra vocês aí. Valeu. Cadê alguém pra ruxar no sapão? Ronaldinho. Ai! Robertinho.